Fala, turma do oitavo, beleza? Essa aula aqui, ela é multisseriada, né, para todas as séries, mas vocês do oitavo ano, vocês têm que começar a perceber que o espaço, ele foi criado e transformado pela espécie humana. Ou seja, a gente que criou essa bagunça. Se tem dengue e a dengue tá matando, é responsabilidade nossa, porque a nossa organização espacial, ela está se dando de uma maneira que está favorecendo a dengue. Ou seja, várias pessoas estão morrendo de dengue, de outras doenças, enfim, tudo mais, por culpa do desenvolvimento nosso, tá certo? E vai ficar aqui interessante para vocês do oitavo perceber a desigualdade entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica, né? Que no gráfico vai aparecer a América do Norte, mas é a América Anglo-Saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, e a América Latina é Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Colômbia. É tudo o resto aí que sobrou da América. Então a gente vai ter dois países ricos, que são os bambambam aí econômico, e vai ter a América Latina, que vai ter graves problemas sociais, né? E um desses problemas sociais, espaciais, que a América Latina tem, é a falta de saneamento básico e de moradia adequada para a turminha que vive aqui. Então, no Brasil, ele é um espaço latino-americano. A Colômbia é um espaço latino-americano. E assim como a Colômbia, assim como o Brasil, esses espaços eles foram explorados, né, pela Europa e depois pelos Estados Unidos, e a sua riqueza não ficou para o povo daqui, ficou para o povo de lá. Então esses lugares vão apresentar o quê? Graves problemas de desigualdade social. E isso vai ser muito grave, porque quando a gente perceber no gráfico da mortalidade infantil, vocês vão entender do que eu estou falando. Na América Latina, morre muito mais criança do que na América do Norte. Entre aspas, América anglo-saxônica. Então a gente percebe que esse espaço que a gente vive não valoriza tanto assim, não cuida tanto assim da infância, né? E um dos fatores que vai levar a essa mortalidade infantil alta, nessa porção do continente que a gente vive, é a falta de saneamento básico, tá certo? Então, vamos seguir na aula aí e bora! Dengue mata, né? Então, a gente tem uma propaganda aqui, uma campanha publicitária da cidade de Caldas Novas, em Goiás, falando que prevenir na quarentena, né? Prevenir da dengue na quarentena não é uma opção, é uma obrigação. Por que ela ressalta isso, né? Porque como a gente está no meio de uma pandemia terrível, né? Essa da Covid-19, muitas das outras doenças e das outras coisas que afetam a vida humana estão sendo deixadas de lado. Então aqui a gente vê um esforço da Prefeitura de Peró, né, em desenvolver essas aulas, e também de Caldas Novas, né, criando esse tipo de propaganda e ressaltando que dengue mata. Mas você para pensar, será que um mosquitinho desse tamanhinho aí mata mesmo? Claro que mata. Se a gente observar aqui esse gráfico, o que a gente observa? E quando há maior taxa de incidência dessa doença, né, chamada dengue, há mais mortes, né, há mais números de óbitos no território brasileiro. Então, para a gente comparar aqui, a gente percebe que em 2004, quando a taxa de pessoas que foram infectadas pela dengue foi bem pequenininha, o número de óbitos também foi pequeno. Agora a gente observa que quando essa taxa se elevou de uma forma abrupta em 2008, o número de óbitos também aumentou. Ou seja, quando a gente tem mais casos de dengue, a gente tem mais casos de morte. Então a gente tem aí uma questão muito
problemática, que é essa da dengue. Por que que é problemática? Porque ela envolve a vida, ela compromete a vida humana, né? Então, o território brasileiro, a sua população, ela está sofrendo e padecendo diante desse mosquito. Por isso que a gente vê aqui uma outra campanha, né, de publicidade, essa aí de Santa Catarina, de Itajaí, onde ressalta que você e a água não podem ficar parados. Ou seja, a gente tem que se mover e tomar atitudes, pois a dengue mata. Então, galerinha, a gente vê que várias prefeituras, né, vários lugares do Brasil estão se movimentando para combater a dengue, né? A gente tem mais um exemplo aqui de um outro município brasileiro, né, Santa Rita do Passa Quatro. Então a gente viu um município de Goiás, um município de Santa Catarina, agora um município aqui do nosso estado, né, de São Paulo. Então a gente percebe aqui que eles colocaram, ó, o coronavírus é uma realidade, mas a dengue também é. Então, naquele movimento, né, de reafirmar a existência da dengue para não deixar a gente, né, relaxado e ficar com as faltas de cuidado necessário para combater esse mal. Então aqui ele colocou pra gente, né, essa propaganda, esse banner aqui, esse cartaz, colocou pra gente algumas instruções daquilo que a gente pode fazer na nossa casa, na nossa rua e no nosso bairro. Então, ó, mantenha a caixa da água fechada. O que acontece? Às vezes você fechou a caixa d'água, mas deu uma chuva forte, um vento forte e pode destampar. E a gente não consegue ver como está no alto, ela fica destampada, gerando ali o quê? Um criatório da dengue. Então a gente tem que sempre ficar atento, vira e mexe, olhar, ver se está tampado certinho, né? Então, ó, tampar, tonéis e barris de água, colocar areia nos vasinhos, né, naquele recipiente que segura o vaso, fazer o descarte dos plásticos no lixo, né, de preferência no lixo reciclável, se o município oferecer isso, né, dependendo do município não tem a coleta de recicláveis, e se tem, muitas pessoas acabam não reciclando. E o plástico, turma, ele acaba sendo um vilão, né, porque ele demora para se decompor, e ele acaba virando o quê? Umas piscininhas para o mosquito. Então, uma tampinha de refrigerante, um copo descartável, qualquer objeto aí, né, que se transforma em lixo plástico, acaba virando o quê? Uma piscininha ali para o mosquito que transmite a dengue colocar os seus ovinhos e por aí vai. Então, a gente tem que tomar vários cuidados, tá certo? Então a gente consegue perceber também, né, através dessas 3 propagandas, desses 3 municípios diferentes, que a dengue, ela não é uma realidade exclusiva de algum município. Ela é uma realidade do Brasil todo. Então a gente vê várias prefeituras se movimentando nesse sentido. Beleza, turma, a gente viu que temos sim o dever e o compromisso de fazer a nossa parte, né? Então, a gente tem que evitar formar essas piscininhas aí que eu tô falando pro mosquito ir lá e pôr seu ovo. Então, a gente tem que pôr a mão na massa, a gente tem que se preocupar com a nossa rua e com o nosso bairro também, não só pensar na nossa casa, porque o mosquito, ele voa. O mosquito, ele pode, às vezes, você pode tomar o maior cuidado do mundo na sua casa, mas se tiver algum ponto ali perto, seja um terreno da prefeitura ou uma casa particular ali, um terreno particular, né? Tem que ter o cuidado ali também. Por quê? Porque você pode estar tomando todo o cuidado aí na sua casa, mas o seu vizinho, ou se a prefeitura, né, ou independente quem for, não estiver fazendo a parte dele, o mosquito pode voar em sua direção. Então é algo que depende de um senso comunitário.
não é uma ação individual, porque você fazendo a sua parte, você vai estar protegendo você, né, que está ali, e também várias outras pessoas que moram ao seu entorno. Então essa ação é uma ação que envolve a comunidade humana, né? Não é uma ação individual, pois uma ação individual ela não vai ter um resultado muito expressivo se outras pessoas não fizerem a sua parte, beleza? Turma, uma outra coisa que vai agravar essa questão da dengue é a falta de saneamento básico. A falta de saneamento básico ela vai contribuir para ter espaços, né, poluídos. Então aí entra a questão da geografia de novo, né? A gente vai ter espaços geográficos que vão estar em tal situação de precariedade que vai formar o quê? Um criatório para esse mosquito, né? E um dos principais motivos é a falta de saneamento básico. Nesse gráfico aqui que a gente consegue ver o quê? Vamos comparar aqui o Brasil com a América do Norte, com a Europa. Olha quantas crianças morrem no Brasil se comparado aqui à Europa, né? Então, de cada 1.000 crianças, a gente vai ter uma quantidade muito grande de morte no Brasil e uma quantidade reduzida na Europa. Isso mostra que o nosso mundo, na questão de saúde, de estrutura, ele é desigual. E o que a mortalidade infantil tem a ver com isso que eu estou falando? Que a mortalidade infantil, ela tem relações com diversas formas, com diversos fatores, como a fome, alimentação, violência. E um dos fatores que contribui muito para a mortalidade infantil é a falta de saneamento básico. E o que é o saneamento básico? O saneamento básico ele é praticamente a coleta das águas, né? Das águas da chuva, água pluvial, do esgoto e a distribuição de água potável. A gente percebe aqui nesse outro gráfico que o Brasil ele tem um problema muito sério relacionado ao saneamento básico. E esse problema acaba gerando o quê? Uma condição favorável ao mosquito da dengue. Levando em conta ainda que a gente vive em um país onde grande parte do nosso território está localizado numa zona tropical e equatorial, ou seja, que é quente e úmido, isso vai favorecer ainda mais para o mosquito. A gente consegue perceber aqui que nessa pesquisa científica aí, realizada em laboratório, anos de pesquisas, né? Então a gente vê a importância da ciência aqui, que o mosquito da dengue, ele curte um climinha quentinho e úmido. Quando a temperatura está abaixo de 10 graus, de 8, o mosquito ele não consegue nem se mover. E a larva do mosquito ela chega até a morrer se estiver muito frio. Tá certo? Então a gente consegue perceber que o quê? Que o mosquito da dengue, ele curte esse tipo de tempo que a gente consegue ver agora nesse mapa do globo, né? Então não é só o Brasil que sofre com isso. Várias partes do mundo também tem esse problema aí da dengue. Só que o que acontece? No Brasil, falta não só a atitude individual do povo brasileiro em si, né, das pessoas, mas sim falta o quê? Uma estrutura política que dê suporte à vida humana aqui e proteja a nossa saúde, né? Então a gente percebe que sim, a gente tem que fazer a nossa parte e tem que fazer a nossa parte cobrando da política e dos poderes econômicos aí uma solução, tanto para o saneamento básico como para o lixo. Tem que ter uma coleta adequada do lixo, tem que ter fiscalização, tem que ter políticas que envolvem essa questão do saneamento básico, né, da limpeza do nosso meio ambiente. Então, turma, é muito importante a gente pensar e refletir essas questões, né? E para terminar aqui a aula, eu vou colocar duas imagens aqui do Google Earth da cidade de Peró,
Essa imagem primeira que está aparecendo é a região central de Iperó. Vamos imaginar que nesse dia aí a temperatura está em torno de 28 a 30 graus, que é a temperatura ideal para o mosquito voar bem longe. Então, nesse centro aí dessa circunferência, dessa bolinha vermelha, é aonde está o mosquito, onde o mosquito nasceu e surgiu. Vamos ver agora esse raio, essa circunferência que está circulando essa bolinha vermelha. É uma circunferência de um raio de 300 metros. Por que 300 metros? Que é o percurso em média aí que esse danadinho aí do mosquito ele tem a capacidade de voar, né? Então percebem quantas casas, quantas pessoas estão em risco se um foco não for combatido ali, se deixar o foco surgir. Então, essa questão da dengue também é uma questão urbana, né? Uma questão das cidades. Por quê? Porque a cidade, como as pessoas vivem aglomeradas, vai favorecer o quê? Vai favorecer mais possibilidades de a dengue se transmitir para as pessoas, para os habitantes. Então, comparando com essa imagem agora, que retrata uma paisagem rural, né, também aqui do município de Iperó, vocês conseguem ver que é uma região próxima ali de Bacaetava. A gente vê... Vixe, olha o carro rasgando a rua aí. Então, mas vamos voltar para a aula, nem vou cortar essa parte não, deixa aí, é assim mesmo. A gente consegue ver que o adensamento urbano é bem menor. Essa acaba sendo uma diferença entre o urbano e o rural, né? Enquanto o urbano tem várias pessoas morando próximas, no rural é muito mais espaçado. Então, a dengue na paisagem rural, no meio rural, ela vai ter mais dificuldade para achar ali alguém para picar. Mas isso também não significa muita coisa, porque hoje está tudo interconectado. Por exemplo, as pessoas que estão aí no meio rural, elas vão ter que ir para o centro, vai ter que ir no banco, vai ter a feira, vai ter o mercado, vai ter área de lazer. Então, os fluxos, né, das pessoas pelo espaço hoje é muito fluido, né? A gente consegue ver isso pela pandemia, né? Como que a pandemia se espalhou pelo mundo, né, a Covid? Através dessa fluidez do espaço, né? Pessoas pegando barco, avião, trem. Hoje o espaço ele é muito fluido, né? Então, turma, eu espero que a aula de geografia passa para vocês aí informações, né? Que vocês consigam extrair daqui alguma ideia. E é isso, belezinha? Tamo junto, é nóis!